precisa aí? Qual que é as suas dicas aí nessa segunda parte? Certo, vamos lá. Bom, o que eu vou fazer nessa segunda parte é o seguinte, pessoal. Como eu entendo muito bem a realidade das igrejas, porque eu já passei sobre o que vocês estão passando, né? Hoje a igreja que eu sou voluntário, ela tem bons equipamentos, né? A gente conseguiu boas doações e conseguimos comprar equipamentos legais, mas já passei por todas as etapas que vocês estão aí passando, né? Desde utilizar um celular, um webcam, até utilizar uma câmera profissional. Então, eu vou mostrar para vocês agora na prática, que eu acho que é o mais legal aqui, como utilizar o OBS e mostrar como colocar a imagem do meu celular aqui, por exemplo, na transmissão, tá? Acho que é uma coisa mais prática para a gente poder brincar, que a gente falou bastante coisa teórica ali, né? Eu acho que seria interessante a gente fazer isso, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Só um instantinho. Vou pegar aqui. Eu vou adicionar aqui nessa tela o meu monitor. Só um instantinho, gente. Beleza, vamos lá, pessoal. Agora sim. Então, olha só. Eu estou com o meu OBS aqui, como vocês já estão vendo, né? Tá aqui. E eu vou mostrar para vocês como eu geralmente utilizo como é que eu faço para colocar o meu celular aqui. Antes de eu mostrar minha tela, na verdade, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Eu vou acessar pelo navegador aqui o site vdo.ninja, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Essas são as opções que aparecem quando você entra. E a gente vai clicar nessa opção do meio aqui, ó. Add your camera to OBS, né? Adicione sua câmera ao OBS, tá? Eu só digitei isso, ó. vdo.ninja, tá, gente? Só isso no navegador. Adicionar sua câmera ao OBS. Ele vai pedir permissão para acessar o microfone e a câmera, certo? E aí você escolhe qual câmera você vai utilizar, se é a frontal ou a traseira, tá vendo aqui? No caso aqui, eu vou escolher a frontal mesmo, só para a gente poder testar, tá? E aí eu vou clicar em Start, que é esse botão verdinho aqui, tá? E aí quando eu clicar em Start, você vai ver que aqui em cima no topo, ele me deu um link verdinho, vocês estão vendo aí, ó. vdo.ninja barra view igual e um código, tá? Não dá para enxergar tão bem, mas esse código verdinho aqui no meu dedinho indicador, tá? Você vai copiar esse link e vai jogar ele no navegador. Só que no navegador do OBS. Então, vamos lá no navegador do OBS aqui, por exemplo. Então, ó, eu venho aqui em browser e vou digitar vdo.ninja barra view igual o código que ele me deu lá, certo? MHXZ LSI. Vou dar um OK. Ó, perdão, coloquei no lugar errado, gente. Não tem problema, não. Deixa eu renomear isso aqui, eu já copio ele direto, ó. Então, esse aqui, no caso, é minha câmera, tá? Então, deixa eu renomear aqui de novo para câmera 1, por exemplo. E agora sim, eu coloco aqui o link que eu falei para vocês. E aqui eu coloco o tamanho, no caso, eu vou colocar 1920 por 1080, tá? Eu não vou marcar essa opção de Control Audio via OBS, porque eu quero mutar o microfone da câmera por aqui também, tá? Eu posso apagar esse custom CSS aqui, vou dar um OK. E olha só, eu já tenho, então, a minha câmera funcionando bem e recebendo o vídeo, perdão, o áudio também, né? Pelo celular. Então, funciona super bem, vocês estão vendo aí que não tem travamento nem nada, funciona super bem, é bem legalzinho, desde que você esteja na mesma rede que o seu computador vai funcionar mais fácil ainda, porque é uma conexão peer-to-peer, então ele funciona super bem, tá? Você viu como é que é fácil fazer essa conexão, gente? É muito simples, né? Não tem muita dificuldade, né? É muito legal. E aí, então, eu vou mostrar para vocês, aproveitar aqui que eu estou com o OBS, algumas configurações que são importantes que vocês façam, tá? Olha só, vamos aqui na parte de settings do OBS, e eu vou vir aqui na parte de stream output, perdão, output. Olha só, o que é interessante vocês saberem aqui, pessoal, é o seguinte, essa parte aqui é muito importante
quando você vai fazer o streaming, você precisa saber o que você está fazendo, que configuração você está mandando para o YouTube, Facebook ou qualquer outra plataforma de streaming, tá? Por quê? No caso aqui, por exemplo, eu estou mandando para um servidor do Instagram aqui, que eu estava fazendo uma live para a Fábia Castel esses dias para trás, não estava fazendo o Instagram deles. Mas, se eu for aqui em Output, eu tenho... O que eu posso, por exemplo, colocar YouTube e tal, YouTube e colocar aqui a chave que eu quero e tal, enfim, ter toda essa configuração, mas aqui em Output eu tenho como escolher qual encoder eu vou utilizar. E aí que entra a brincadeira. Por quê? Vou explicar para vocês por quê. Como eu falei, tem várias formas de você fazer o processamento desse vídeo e jogar ele para as plataformas. Não é só uma maneira, tem várias, tá? Várias mesmo. Então, o que acontece? Dentro dessas formas, dentro do OBS, você vai ter duas, que é utilizar o seu processador para poder fazer essa configuração. Ou, se você tiver uma placa de vídeo da NVIDIA, uma GPU, que seja compatível, né, que tenha um NVENC de uma geração relativamente boa, por exemplo, eu posso fazer o streaming com várias placas, até mais antigas, tá, gente? Até da série 900 e tal. Mas vamos ser um pouquinho mais atual aqui, o que eu recomendaria para vocês, é utilizarem pelo menos uma GTX 1650, ou uma GTX de 1050, se não encontrar GTX 1650. Porque por conta da pandemia, a falta de matéria-prima no mercado para poder fazer esses componentes, nesses hardwares, o preço, e também um pouquinho por conta de mineração, o preço subiu demais, mas demais mesmo, sabe? Então, uma placa que antes custava por volta de R$ 900, chegou a custar 3 mil. Eu tenho uma placa aqui, por exemplo, que eu paguei R$ 1.300 nela, ela chegou a 6 mil durante a pandemia. Então, ficou muito caro comprar GPU, mas eu recomendo muito vocês utilizarem o NVENC para poder fazer o streaming de vocês. Porque você vai tirar a carga de trabalho do seu processador. Então, ter uma placa de vídeo da NVIDIA hoje é o que há no sentido de streaming quando você quer custo-benefício, tá? Então, vamos voltar aqui no OBS agora, por exemplo. E aqui eu tenho, então, a parte de configuração do stream. Eu mudei a parte de Output Mode para avançada aqui, né, Advanced. E aqui eu tenho encoder. Como eu falei para vocês, eu tenho o X264, que é a mesma coisa de você utilizar o seu processador para fazer o streaming. E eu tenho o NVIDIA NVENC H264 New aqui, tá? Que é uma nova versão do NVENC, tá? Quanto mais nova for a geração da placa, possivelmente você vai ter uma versão melhor do NVENC na placa também. Então, é importante que você saiba disso e quando você for comprar, desde que você tenha condição financeira, compre uma placa de vídeo mais nova, tá? Não compre aquelas mais antigas, não, porque imagina o seguinte, só para vocês terem uma noção, a placa de vídeo, embora ela venha bloqueada para você fazer mais de 3 streams, as placas de vídeo da linha Consumer, né, da série GTX ou RTX, se eu aplico um patch aqui, por exemplo, olha o poder dessa placa, aplico um patch no drive da NVIDIA aqui, eu consigo fazer a transmissão na minha placa de vídeo, que é uma GTX 1660, eu consigo fazer até 19 transmissões ao mesmo tempo, perdão. Vou fazer isso? Nunca. Não vou trabalhar no meu limite. Mas já fiz com 10 e funcionou super bem. Sabe? Funcionou super bem. Então, essas placas de vídeo são muito poderosas. Por incrível que pareça, elas aguentam muita coisa, sabe? Então, eu vou configurar aqui o meu encoder, por exemplo, com NVENC, como eu estou falando para vocês. Aqui em Rate Control é o seguinte, eu tenho CBR e VBR que são mais utilizados. Lossless é geralmente mais relacionado à gravação, tá? Mas eu vou utilizar sempre CBR aqui, desde que eu tenha uma conexão boa com a internet, tá? Porque o CBR, ele significa Constant Bitrate. Então, ele vai tentar manter esse bitrate aqui a praticamente qualquer custo. Mesmo que tenha uma imagem só preta, conforme estou mostrando para vocês aqui no OBS agora. Então, eu vou sempre tentar trabalhar com bitrate, com o CBR para ter um bitrate constante. E aí, aqui em bitrate, como eu falei, vai depender da plataforma que vocês estão utilizando, tá? Se eu for, por exemplo, no meu no YouTube aqui, na configuração do YouTube, por exemplo, pesquisar aqui, ó, taxa de bits YouTube. Eu venho nesse primeiro link aqui, ó, selecionar as configurações, taxa de bits e resolução. Isso aqui é o site, né, de ajuda do YouTube. Se a gente abaixar aqui, ó, a gente vê a recomendação da taxa de bits para a resolução que a gente quer fazer o stream, tá? No nosso caso aqui é 1080p 30, né? Então, ó, tem 1080p 60 e tem 1080. Esse 1080p aqui é o 30, tá? Então, eu vou abrir ele aqui, ó, e eu tenho a resolução 1920 por 1080. O intervalo da taxa de bits do vídeo tem que ser
3.000 ou 6.000. Então, eu, por exemplo, posso voltar aqui no meu OBS, então, e colocar 6.000, tá? 6.000. Se eu estou utilizando a máxima taxa de bitrate recomendada pelo YouTube, então eu vou ter a máxima qualidade possível, tá? Aqui em keyframe intervalo de keyframe, o que é isso aqui? A cada X segundos, o OBS ele vai mandar um keyframe, lembra que eu falei para vocês que é o frame, que é o quadro? Então, esse aqui é o quadro-chave. Ele vai mandar um quadro-chave limpando todos os outros pixels da tela. Então, no caso do YouTube, ele recomenda que seja 2, tá? Perdão. Então, a cada 2 segundos, eu vou mandar um quadro-chave, né? Uma atualização completa de todos os pixels do vídeo. Tá? Então, essa é uma configuração relacionada ao encoding que a gente tem que colocar, e o YouTube recomenda 2, tá? A maioria das plataformas recomenda 2, mas depende muito da plataforma. Já vi plataforma recomendando 4 também. Mas depende, tá? Depende. E aqui em preset eu tenho algumas configurações em relação ao encoder, tá? No caso aqui eu tenho preset. O que eu posso utilizar nesse preset aqui? Quanto é mais relacionado à qualidade. Se eu quero uma questão mais de latência baixa ou de qualidade, né? Então, performance ou qualidade. No caso aqui, eu gosto de utilizar em qualidade, mas depende muito da placa de vídeo que você tem. Tá? Se você tem uma placa de vídeo melhor, você pode trabalhar em preset de qualidade. Mas se você tiver uma placa de vídeo inferior e você faz o teste, tenta a qualidade primeiro, não conseguiu, vai abaixando um pouquinho. E você também pode abaixar o bitrate, se o seu PC não estiver aguentando, tá? Se sua placa de vídeo não estiver aguentando, na verdade, né? Não é o PC em si, né? Aqui em Profile também pode mexer caso seja necessário. Eu deixo em High para ter o máximo de qualidade possível, mas pode abaixar um pouquinho, né? Deixar em Main ou Baseline, tá? Aqui em GPU, para escolher qual GPU, se eu tivesse mais de uma placa de vídeo instalada aqui, eu estaria utilizando para fazer o stream. Como eu só tenho uma placa, é 0 mesmo. Mas se eu tivesse uma segunda placa, e quisesse utilizar, ela poderia ser 1, por exemplo, tá? Então, com essa configuração aqui, eu já tenho uma qualidade melhor de streaming, tá? Então, pessoas, por exemplo, falaram ainda agora há pouco no Zoom em relação ao streaming em si, né? Ao que tiveram algumas dificuldades em relação à qualidade, pode ser simplesmente uma configuração do OBS errada, enfim, depende do que você está utilizando, tá? Eu aqui tenho um processador muito bom, sabe? Eu investi muito num processador legal aqui para mim, tá? Então, eu tenho aqui um Ryzen 5900X, né? Que é um processador de 12 cores e tal. Eu tenho esse carinha aqui. Então, eu particularmente, eu posso utilizar, ao invés do NVENC aqui, um X264, com bitrate alto também, intervalo de keyframe 2. E aí vocês viram que aqui muda as configurações em questão a profile, a CPI usage preset e tune. Então, porque aqui as configurações em relação ao preset do X264, não é igual ao NVENC aqui, ó, tá vendo? Aqui mudou. Isso aqui é um outro. Então, aqui eu posso, por exemplo, trabalhar com 6.000 do mesmo jeitinho, e aqui eu tenho as outras configurações. Porém, você só deve utilizar o X264 se você tiver um CPU muito bom, tá? Deide, mas eu não tenho placa de vídeo no meu computador e a gente utiliza o X264 e funciona. Tudo bem, pode funcionar. Mas na hora que você fazer mais de um stream simultâneo, por exemplo, utilizando plugins de multistreaming, né, como aquele OBS, multistream, alguma coisa. Deixa eu ver se eu lembro o nome aqui, ó. Multistream, acho que é da Sorayuki o plugin. Quer ver? No GitHub, isso. Isso aqui, gente. É esse aqui, ó. Multiport AMP Output Plugin, tá? Isso aqui é um plugin para você poder mandar vários sinais, várias saídas RTMP para lugares diferentes, né? Então, eu posso baixar esse plugin aqui, tá? Instalar no meu OBS, tá? Acho que não está instalado aqui no momento, porque eu não estava utilizando, mas eu posso utilizar aqui, então, e fazer várias streams simultâneas para o YouTube e para o Facebook, por exemplo. Então, se eu estou fazendo transmissão para o YouTube e para o Facebook, por exemplo, eu tenho essa necessidade, talvez o X264, dependendo do processador que você tiver, não vai aguentar fazer os dois juntos. Então, por isso que eu sempre recomendo, se você tiver uma placa de vídeo NVIDIA, utilizar o NVENC, e aí você vai ter o seu processador desafogado, vai ficar tranquilo, você vai poder fazer o seu multitasking, fazer toda a parte de gerenciamento do computador ainda com outras coisas, e não precisa se preocupar com o teu stream, porque ele vai estar rodando tranquilamente, porque é a placa de vídeo que está fazendo, tá? Então não tem necessidade, tá? Então no X264 eu tenho alguns outros presets, como por exemplo aqui. Então aqui no caso do CPU Use Preset, quanto mais baixo for, quanto mais slower, very slow, placebo for, mais CPU eu vou utilizar para fazer o streaming, tá? E aqui em Profile é a mesma coisa,
tá? Tuning você não precisa mexer, tá? Aqui há umas opções relacionadas de 2004 também que você não vai querer utilizar, que não tem necessidade, tá? Mas eu tenho, então, essa brincadeira aqui em relação ao processador, tá? Vocês têm que tomar esse cuidado aí, né? Não deixar o processador ficar sobrecarregado. David, como é que eu sei que meu processador tá sobrecarregado? Abre o gerenciador de tarefas, vem aqui performance, e aí você vai ver fazendo o streaming quanto que você está gastando de placa de vídeo CPU. No caso aqui, por exemplo, né, eu estou com esses programas abertos aqui, eu estou com OBS, Photoshop e tal, né, estou com 2 OBS abertos, meu WhatsApp, meu navegador, eu estou gastando 10, 9% de CPU, às vezes menos, e estou gastando 15 a 16% de GPU, certo? Então, tá bem tranquilo. Se eu mandar o meu computador fazer um streaming aqui, por exemplo, vamos fazer um streamingzinho aqui, só para a gente poder brincar, fazer um teste. Isso aqui é meu canal secundário, mas vamos fazer uma transmissãozinha de teste aqui, só para vocês poderem entender, tá? Olha só. Vou copiar minha chave aqui. Custom aqui. E aqui eu vou copiar o servidor. Só para vocês poderem ver aqui. Eu estou utilizando o processador, certo? Então, vou mandar um start stream aqui, ó. Vai subir, ó. Certo? Começou a subir o processador um pouquinho. Você viu que subiu um pouquinho? Como é que eu não estou rodando nada aqui, né? Se eu estivesse rodando alguma coisa aqui, um vídeo, por exemplo, aí seria mais fácil de ver esse processador um pouquinho mais para cima, tá? Deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui foi o pessoal da União que fez. Então, ó, rodei o vídeo aqui. A gente vai ver que vai subir o CPU, tá vendo? Subiu o CPU. Então, eu tô usando bastante do meu CPU aqui para fazer o stream, porque eu coloquei uma configuração muito boa aqui, ó, certo? Eu coloquei na parte de output aqui, ó, o CPU Use Preset em Slow. Agora, se eu paro a transmissão e coloco em outra, por exemplo, ó, você viu que está gastando por volta de 45% de CPU, né? Se eu paro a transmissão aqui agora e venho aqui em Output e mudo isso aqui para Very Fast, por exemplo, vocês vão ver que vai diminuir um pouco o uso. Olha só, viram a diferença? Então, isso aqui está diretamente ligado à qualidade, tá? Então, quanto melhor for seu processador, mais baixo você vai conseguir utilizar o CPU Usage Preset, né? Quanto mais baixo for, mais CPU vai utilizar. Então, mais forte o processador tem que ser, tá? Então, por isso que é mais fácil fazer com o NVENC. Vamos fazer com o NVENC para mostrar a diferença para vocês aqui também? Olha só, vamos vir aqui na parte de output de novo. Vou utilizar agora o NVENC, ou seja, eu vou utilizar a minha placa de vídeo para fazer o streaming, tá? Vou dar um OK. Nesse momento, eu estou utilizando apenas 30% da minha GPU. Então, eu vou habilitar o stream aqui e vou dar... Deixa eu só fazer uma brincadeirinha aqui. Olha só. Até que estabilizou, né? Continuou parecido. Você viu como é que o GPU gasta muito menos do que o CPU? Né? Já estava mais ou menos por volta disso quando utilizando o GPU e fazendo o stream agora está tranquilamente também, tá vendo? Subiu quase nada. Então, por isso que geralmente eu recomendo o uso do GPU para poder fazer o streaming, porque aqui é a placa de vídeo, porque geralmente você vai ter o seu computador completamente desafogado, bem tranquilo, como vocês podem ver, ó, 15% de CPU, 16% de CPU. Dessa maneira eu posso fazer, mexer no meu computador tranquilamente, você tem nenhum tipo de problema e tal, fica bem tranquilo de fazer, tá, pessoal? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês rapidamente é a parte de media sync, tá? de lip sync, porque eu tenho muito mesmo essa dúvida da galera às vezes, tipo, muita gente me procura por uma coisinha super besta, que é isso aqui, que é o seguinte, às vezes você está puxando o áudio da sua transmissão pela mesa de som, uma interface, e às vezes você está utilizando o seu celular para fazer o streaming, e o áudio não está batendo com o vídeo, né? Então, gente, coisinha super besta que eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês poderem pegar amanhã mesmo, é colocar um delayzinho no áudio, tá? Ó. Se eu venho, vamos colocar aqui, por exemplo, digamos que esse aqui seja o áudio da minha mesa de som, tá? Eu venho aqui em propriedades avançadas de áudio, então esse sync offset aqui, se eu coloco um atraso, por exemplo, de 500 milissegundos, o áudio agora está na frente, tá atrás do vídeo, certo? Tipo, o vídeo, digamos que o celular tá mandando a imagem, né? Então, ele tá chegando com delayzinho, o áudio estava na frente, agora não, agora está sincronizado, por exemplo. Então, você tem que ir experimentando os números aqui do sync offset para poder fazer o sincronismo de áudio e vídeo. Isso é mais um detalhezinho importante que a gente pode passar para vocês em relação ao uso do OBS aí, tá? Pessoal, eu acredito que
que é isso, tá? Eu deixei essa última parte só para ser uma parte prática e tira a dúvida mesmo, que eu acho que é mais interessante. Não temos hoje soluções baratíssimas em streaming com qualidade, tá, gente? Quero deixar isso bem claro para vocês. E eu quero também deixar uma mensagenzinha, tá? De Ellen White para vocês. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Porque o streaming ele veio para ficar, vocês já sabem disso. Porém, eu sei que às vezes, principalmente você como líder, como comunicador da sua igreja, não ou melhor, tem uma infinidade de dificuldades em relação ao seu dia a dia, né, como comunicador, como o sonoplasta, né, como uma pessoa que trabalha na transmissão, enfim. Eu sei que é difícil porque eu estive e estou ainda na pele de vocês ainda nesse sentido, porque eu também trabalho como voluntário na minha igreja nessas áreas. Então, eu quero deixar um encorajamento para vocês, tá? Ellen White tem uma mensagenzinha que ela fala assim, novos métodos precisam ser introduzidos. O povo de Deus tem que despertar para as necessidades da época em que vive, tá? No livro de Evangelhos de Ellen White. Então, olha só, o texto já fala por si só, né? Mas é interessante a gente começar a raciocinar que toda a parte de tecnologia da igreja tem que se atualizar. Não é só a transmissão, tem que ser o áudio também, a mesa de som, tem que ser o computador, tem que ser a infraestrutura de multimídia lá, tem que ser a televisão maior que vocês vão colocar, o projetor, o painel de LED. Toda a igreja tem que acompanhar a época que a gente vive. E pessoas como eu, pessoas como que são da igreja hoje, estão aqui para ajudar. Então, se você tiver qualquer tipo de dúvida, não hesite em me mandar mensagem, pode ficar à vontade. Se eu tiver o tempo, obviamente, eu não vou te responder de imediato, se eu não tiver, mas se eu tiver o tempo, eu vou te responder com o maior prazer e eu vou estar realmente à disposição de toda a igreja, por ser adventista também, tá? E poder ajudar o crescimento tecnológico em relação à igreja sobre isso, tá? Da minha parte, eu acho que é isso, e se tiver mais alguma dúvida aí, pessoal, estou à disposição para responder. Muito bem, vamos às perguntas. Cadê você, Giane? Acho que temos aqui uma pergunta. Paulo Araújo faz pergunta boa. Também rola essa configuração na placa RX 580 de 8 GB RAM? Olha, as placas de vídeo da AMD, elas não são tão recomendadas para fazer o streaming, tá? Ela é boa para outros caminhos, outras aplicações. Então, para jogar, para alguns softwares que utilizam ela, tá? Alguns softwares profissionais de algumas áreas específicas, mas para o streaming, a AMD ainda não está perto da NVIDIA, tá? Então, não é interessante você utilizar essa RX 580 para o streaming, porque você vai acabar vendo que a qualidade não vai ser tão boa quanto utilizar um NVENC, né, da NVIDIA, ou um X264, que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Tem mais uma pergunta do Messias. Você está acompanhando, né, David, essa última pergunta. No VDO Ninja, posso utilizar mais de um aparelho smartphone? Pode, quantos você quiser e quanto seu computador aguentar. Pode ligar 10 celulares lá se quiser, abre todo mundo, copia o link, faz 10 câmeras na sua igreja lá. Brincadeiras à parte, pode sim, não tem problema não. Você tem que ficar atento ao uso de CPU do seu computador ali, porque é uma entrada de navegador. Então, ele vai consumir um pouquinho de recurso do seu computador. Então, coloca um, vê quanto que gastou, coloca outro, vai aumentando e aí faz seu projetinho. Tem que tomar cuidado só realmente com o sincronismo, tá? Porque às vezes um celular está com conexão melhor que a outra, aí um fica fora de sync e tal. Então, assim, eu acho que o VDO Ninja e outros aplicativos como ele são mais para um uso exclusivo de um celular só. Dá para utilizar com dois? Dá. Vai funcionar? Vai. Mas vai ser um pouquinho chato fazer sincronismo quando estiver fora. Às vezes está fora de sync, é um saco para você poder acertar, ficar bonitinho. O que é isso fora de sync? Imagina o seguinte, na câmera central, eu acabei de levantar a mão e apareceu, mas na câmera da esquerda, minha mão levantou depois, né? Então, eu levantei aqui, aí você muda de câmera e minha mão levantando de novo.
né? Então, esse sincronismo estar fora é um pouquinho chato, entendeu? Então, eu recomendaria mais utilizar só um celular com o VDO Ninja, né? E se quiser uma coisa mais profissional, realmente começar a pensar no investimento. Faz o seu pastor abrir o olhinho, ó, aproveita que o pastor Samuel está aí para ajudar vocês a conversar com o pastor de vocês aí também. Pessoal, pastor, você tem uma equipe legal aí, né? E está na hora de investir. Às vezes a sua igreja tem a condição, não é de investir um grana absurda, não é isso, gente, mas com 15 mil reais, dá para você fazer uma coisa legal, sabe? Então, é interessante vocês terem esse feeling aí e realmente pensar no investimento. Muito bom. Temos uma pergunta do Lucas de Bragança. Lucas Bragança, ele está lá no YouTube assistindo. O Instagram não aceita live feita direto do PC. Aqui usamos o Yellow Duck para fazer a conversa entre o OBS e o Instagram. Existe outra forma de fazer? Ele é da igreja de Iguaba Grande. Tá. Realmente, o Instagram, ele não te dá, ele não te entrega, né, o servidor RTMP numa dashboard, né, e a Stream Key numa dashboard, assim como as outras plataformas fazem. Porque existe, nas diretrizes do Instagram, só para vocês saberem disso, é importante, que não é permitido você fazer o stream por outro lugar sem ser o celular, tá, gente? Então, se um dia vocês tomarem um avisozinho ali, ou eles bloquearem sua conta, é possível acontecer. Então, assim, quer dizer que você não deve fazer isso? Não, eles meio que passam um pano para isso aí, né? Mas, teoricamente, não é permitido, tá? Antes de eu explicar alguma outra forma de fazer isso, é importante que vocês saibam disso, tá? Então, tomem cuidado, tá? Não usa, mas não abusa, não. E sobre as outras formas, né? O Yellow Duck também já utilizei no passado, mas o que eu tenho utilizado mais hoje é o Easy for Live, tá? Ele é de uma pessoa que vende ele aqui no Brasil, principalmente, é o Claudeir Ribeiro, que ele trabalha com VMix também e tal, mas é um cara que eu comprei o Easy for Live dele. É uma aplicação web, é um site, você não precisa baixar nada no computador, você só compra, é mensal, tá? Eu acho que, assim, é uma solução um pouquinho mais profissional, mesmo sendo uma gambiarra você fazer a transmissão para o Instagram, né? Mas ele te entrega o servidor RTMP e a Stream Key, você manda o sinal para ele e ele manda para o Instagram, entendeu? Então, você não manda direto para o Instagram no Easy for Live, você manda para eles e eles mandam para o Instagram. Então, eu acho que funciona muito bem, sabe? Eu, particularmente, gosto bastante de utilizá-lo. E é o que eu tenho utilizado no meu dia a dia, né? Semana passada, como eu falei para vocês, fiz uma transmissão para a Faber-Castell, para o Instagram deles e utilizei o Easy for Live. Funcionou uma uva, não deu um problema, não travou nenhuma vez, então acho que é o ideal para vocês. Muito bom. Tem mais perguntas aqui no YouTube. O Guilherme Bens quer saber, você recomenda a Atem Mini Pro? Pra caramba, com certeza. Excelente equipamento. Se você tiver uma câmera de HDMI aí, ou mesmo que seja CGI e converta para HDMI depois, é maravilhosa. Até porque ela mesma já faz o streaming, você não precisa de um computador, e o custo dela é baixo, né? Antes da pandemia, antes do preço da placa de vídeo, perdão, subir, valia a pena você trabalhar só com computador, placa de captura e tal. Hoje em dia, dependendo do seu fluxo, está valendo mais a pena você comprar um ATEM Mini Pro, sabe? Por conta do preço de custo das placas de vídeo, sabe? Um ATEM Mini Pro hoje custa por volta de uns 7 mil reais, mais ou menos. Então, eu acho que vale a pena você pensar nisso, ter essa ideia de ou eu vou com um computador com placa de captura e utilizar um software, ou vou utilizar um ATEM Mini. Mas lembre que um ATEM Mini você vai estar um pouquinho limitado em algumas questões, porque ele não vai ter os mesmos recursos, as mesmas facilidades e funcionalidades que um OBS, um VMix vai ter. Muito bom. O George, ele tem duas perguntas. Ele acha a imagem da webcam muito ruim para transmitir o culto. Teria alguma recomendação de como melhorar essa questão? E aproveitando a pergunta, ele já emenda em outra. Teria alguma recomendação de câmeras ou gravadoras iniciantes de boa qualidade e bom custo-benefício? Tá, primeira pergunta então. Gente, webcam é uma webcam. Não tem como eu fazer um upgrade no webcam. O que você pode investir para ter uma melhor imagem é iluminação. A iluminação na igreja faz uma diferença absurda. Tá? Absurda. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande com iluminação na minha igreja. Eu tenho alguns refletores legais lá, mas assim, a minha igreja é praticamente muito escura. Uma vez eu trouxe uma pessoa especialista em iluminação lá, e ele tem um equipamentozinho, que eu não sei o nome,
de cabeça, não, mas é tipo um olhinho, um equipamento assim, que ele faz leitura de quanta luz, né, incidência de luz que está batendo naquele lugar. E ele me disse que o normal era 220 e a medida lá que ele falou, não lembro a medida. E lá estava tipo 80. Então, assim, para a filmagem, o segredo de você ter uma imagem boa é a iluminação. Então, tendo uma iluminação boa, mesmo com a webcam, vai ficar legal. Pô, obviamente não vai botar a webcam lá atrás, pegando a igreja inteira, não vai ficar legal mesmo. Você tem que colocar a webcam numa posição razoável, né? Uma instância razoável e tal, para poder fazer. A gente está falando de gambiarra aqui, né, gente? Porque a gente sabe que ter condição de comprar câmera para todas as igrejas, ou ter todas as igrejas terem uma câmera boa e tal, é muito caro. Então, é complexo. Então, às vezes, uma webcam, não falei isso, tá, gente? Mas com extensor USB funciona melhor do que você botar a câmera lá atrás, enfim. É complicado. Dinheiro essa parte de transmissão, enfim, gasta muito dinheiro, né? E sua segunda pergunta, em relação à recomendação de câmeras ou gravadoras iniciantes, eu acho que a câmerazinha com o melhor custo-benefício do mercado hoje seria a Canon Vishia HF-R800, que eu até mostrei durante o workshopzinho aqui, que é aquela pretinha da Canon, pequenininha, aquela handcam que você segura assim com a mão. Eu acho que aquela é o custo-benefício legal. Antes da pandemia, ela custava uns R$ 1.500, R$ 1.800, e por conta da pandemia, nessa alta demanda, acho que chegou a custar uns 3.000, 2.800, eu acho que é o que dá para você comprar. Fora isso, eu compraria se você tiver como investir, eu investiria numa Sony Alpha 6000, 6100, 6300, que seja, que você vai gastar por volta de 5, 6, 7 mil reais, e é uma câmera assim já muito boa. Você pode, e tem lente intercambiável, enfim, eu acho que vale o investimento. Se você for investir 3 mil numa câmerazinha como assim, uma handcam, gasta 6 numa Sony, entendeu? Vale a pena você esperar juntar e comprar uma câmera melhor, sabe? Confia. Vale muito mais a pena. A qualidade, assim, 3 mil reais de diferença e a qualidade 10 vezes melhor. É tipo isso. Se você multiplicar por 10, o valor seria 30 mil, entendeu? Então, eu acho que a galera, às vezes, quer ser muito imediatista em relação ao live streaming, né? Principalmente por conta que a pandemia pediu esse imediatismo, né? Porque as igrejas precisavam ser atendidas de alguma maneira, nessa parte de igreja online, né? Então, acabaram comprando várias coisas que, na minha visão, não fazem sentido, mas eu entendo por que compraram. Mas eu acho que faz sentido ter esse cuidado. Excelente. Olha, a gente tem aqui um caso da Igreja Central de São Gonçalo que só usa o webcam e tem imagens excelentes. Pois é. Deixa eu valorizar aqui, olha, o Régio, ele fez um comentário bem bacana. Um outro recurso que temos usado bastante é o MDI para a captura de imagens do PC do audiovisual para transmissão, para momentos como Pro Vai Ver, de adoração infantil e tal. Onde que é visto na projeção interna da igreja, aparece também na transmissão. É uma ótima ferramenta. Obrigada pelo seu comentário. Vamos ver aqui, deixa eu ver se tem mais perguntas. Tem mais 8 mensagens aqui para baixo, que eu segurei aquela. Comprei um Switcher Field World Live Pro L1 mesa e tive resultados satisfatórios em uma live que fiz. O que você me diz dessa mesa de corte? Vou ser sincero, Paulo, eu não conheço, mas eu conheço alguns outros equipamentos da Fieldworld, principalmente monitores e tal, eu já utilizei. Eu não utilizei esse switcher em específico, tá? Não conheço. Mas assim, tem muita marca lançando equipamentos legais no mercado hoje, sabe? E a Fieldworld é uma dessas, tá? Eu já vi alguns equipamentos legais deles, sabe? Então, se tá te atendendo super bem, e tem uma qualidade legal, te permitiu fazer uma live de qualidade, excelente, cara. Não tem um equipamento que eu falo para você, cara, não recomendo. Se o equipamento tá te atendendo, cara, é maravilhoso, né? Eu não consigo te falar muito a fundo dessa mesa aí, porque eu não conheço realmente. Eu conheço mais algumas coisas relacionadas, tipo, Atem, né? DataVideo, Sony, eu conheço mais as marcas que são mais profissionais por conta da minha demanda, né? Como eu faço algumas lives mais específicas, eu preciso estar com esses equipamentos mais afiadinhos, né? Conheço mais equipamentos high-end, assim, tipo um ROS, Carbonite, essas partes, assim. Essa coisa mais... os monitores de entrada, eu conheço mais só a linha da Atom, que é a Atom Mini, e conheço os switchers da Neo ID, que também são muito bons. Eu vou fazer aqui a pergunta do pastor Samuel e vou incrementar sua pergunta, pastor. As câmeras PTZ, integração via rede com VMix, o que você diz? Legal, boa pergunta. Câmera PTZ, eu acho que
a Neo ID teve uma sacada muito massa, e a Conference também, que é uma outra loja daqui de BH, as duas são de BH por coincidência, e elas popularizaram essas câmeras PTZ para a igreja, assim, no nível absurdo, assim, eu não lembro de cabeça quanto por cento, mas o Laurindo, que é um dos sócios proprietários da Neo ID, me falou isso uma vez, se não me engano, acho que era 80% das vendas dele era para a igreja, e as câmeras PTZ então caíram nas graças do pessoal, por quê? Você não precisa de um operador para cada câmera, né? Que às vezes não tem uma equipe tão grande ainda, embora, obviamente, você vai querer fomentar essa equipe grande, né? Envolver os jovens, adolescentes nessa equipe também, principalmente, que tem uma facilidade maior com esses equipamentos. Mas as câmeras PTZ, então, caíram nas graças do pessoal aí, por conta do seu custo, né? O benefício, né? O custo é baixo, a qualidade é ok. Não é uma Sony NX5R, uma 6600, uma 7 da vida, mas é uma câmera razoável pelo que ela entrega, né? E recomendo muito as câmeras PTZs, são muito legais. Tem câmera PTZ HDMI, tem câmera PTZ USB, tem câmera PTZ SDI e tem câmera PTZ. Perdão, já acho que eu falei SDI e tem câmera PTZ NDI. É o seguinte, que eu acredito que é a pergunta que vocês fizeram aí. Câmera PTZ tem, então, várias formas de você colocar no fluxo de trabalho. Eu posso tirar um cabo HDMI e ligar na parte de captura HDMI, posso tirar um cabo SDI e ligar na parte de captura SDI, posso utilizar conversores, se for o inverso, posso utilizar o USB e posso utilizar o NDI. E aí o NDI é o seguinte, né, que eu até falei com vocês durante a palestra sobre isso. A câmera PTZ, que tem NDI, você liga um cabinho de rede nela e a imagem dela fica disponível em toda a sua rede, desde que você tenha um switch gigabit para você. Essa imagem, né, essa imagem do NDI, então, ela fica disponível através da rede gigabit por conta desse protocolo. E esse protocolo é muito legal porque você consegue integrar em vários sistemas, vários programas. O OBS aceita, o vMix aceita, o Prism Live Studio aceita. E no caso do vMix aí, eu posso então pegar uma fonte NDI e colocar na minha rede. A propósito, já que a gente está aproveitando o momento, eu vou fazer uma brincadeira, eu vou ver se eu consigo, tá, gente? Eu acho que sim, mas eu vou fazer uma brincadeira aqui, consigo. Olha só. Eu vou abrir um software aqui no meu celular, que é um programa que chama obs.camera. Tá vendo ali embaixo, tá escrito ó, NDI Broadcasting ali, ó? Embaixo. Isso aqui tá via NDI. Então, vamos fingir que essa câmera aqui é uma PTZ, tá? E eu venho aqui no meu OBS, por exemplo, eu vou... Deixa eu só mudar minha input para vocês poderem ver minha tela aqui. E eu venho aqui na parte de NDI Search aqui do OBS, por exemplo, ó, e aqui o meu celular aparece, ó, David Zyphon. Eu dou um OK aqui. E aí, ó, olha só. Estou via NDI aqui, certo? Estou via NDI. Então, eu tenho como fazer essa inclusão, né, de câmeras NDI de um jeito muito simples, né? De um jeito muito simples. Então, eu recomendo muito vocês utilizarem isso, estudar NDI pra caramba, porque vai facilitar o uso de vocês pra caramba. Então, vamos seguindo aqui as perguntas. O VDO Ninja funciona Streamlabs OBS? Funciona. Qualquer software que tem um input de browser, né, de navegador, o OBS Ninja, o VDO Ninja vai funcionar, beleza? Qualquer uma. Ok. Existe um meio legal de comprar o vMix mais em conta? Tem sim. Me manda mensagem que eu te passo contato para uma pessoa que vai te vender mais barato que o site do vMix, mesmo você pagando IOF. Gente, informação com nota fiscal. preciosa. Com nota fiscal. Isso Com aí. nota fiscal. Fica mais barato que comprar direto do site do vMix. É o Eduardo Freitas, é um amigão meu. Ele vende, tem uma empresa que chama EasyStream do Brasil, e ele vende o software, né, o vMix aqui para o Brasil. Se você entrar no site do vMix lá e procurar a parte de resellers, né, de revendas autorizadas, você vai achar lá, EasyStream Brasil. E aí o telefone que tem lá até é dele. Então, ele é um cara que vende o vMix para o Brasil inteiro, com nota fiscal, com preço abaixo que você compra no próprio site do vMix. Preciosa informação, hein, pessoal? Ontem alguém fez um comentário sobre o vMix. Libera aí vMix, a associação podia liberar vMix. Olha aí, ó, precioso isso, viu? Eu acho que as perguntas acabaram, né? O Regi ainda colocou aqui, nós usamos na Igreja Central de Campos a PTZ Neo Conference HX com a mesa controladora joystick. Imagem sensacional.
Legal essa interação do pessoal. Olha, teve bastante pergunta para você, você viu, David? Vi bastante. Bom, eu gosto de pergunta. Que joia! Eu acho que você respondeu tudo, né? Deixa eu só conferir aqui no YouTube para ver se tem mais alguma coisinha, que eu já passei as do YouTube, mas deixa eu ver. Luxímetro? Não, luxímetro é o nome do aparelho. Em algum momento alguém falou sobre isso? Foi o que eu falei sobre a medição da luz da igreja. É isso mesmo. Para realizar a fotometria, né? Isso. Isso, Então, eu não sei o nome não, gente, aí pegou. Então tá tudo respondido. Pastor Samuel, o pessoal aqui tem certeza que já aprendeu bastante, viu? Porque cada pergunta técnica eu olhava assim para o Leonardo de vez em quando e falava, eu não estou entendendo nada. Mas o importante é que ele entendeu tudo, então...